Bom dia, meus amigos da ISCOM Rio de Janeiro, né? Pessoal, a ISCOM Carioca, bom dia a todos. Estamos aqui a pedido do Prabhu Paravioma para falar um pouco sobre o Chaitanya Charitamrita, né? Estamos estudando o capítulo 9, né? E nesse capítulo 9 se descreve a árvore do serviço devocional. Essa árvore do serviço devocional é o próprio Senhor Chaitanya, né? E ele também é o jardineiro, ele é a própria árvore, mas também ele é o jardineiro, é quem cuida do serviço devocional. O serviço devocional é cuidado diretamente pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu, né? Que é Srimati Radharani. Então, ficamos aqui de ler o verso de 16 a 25, ok? Então vamos cantar um pouquinho. E eu espero que quem estiver entrando aí já dê o seu like e já mande um comentário aí se a imagem tá boa, se o som tá bom, tá? Pra gente fazer aqui o nosso trabalho, tá ok? Saber que o nosso trabalho aqui está sendo feito corretamente, né? Está sendo feito apropriadamente, ok? Então vamos ler, vamos cantar um pouquinho. Eu acho que vai chegando as pessoas, né? Vão chegando os devotos, né? Que querem ouvir o Chaitanya Charitamrita, ok? Então vamos lá. Vamos cantar um pouquinho aqui. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jadvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jadvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Haribo Haribo Nitai Gora Haribo Haribo Jaya Gora Nitai Gora Nitai Jaya Gora Nitai Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Ki Jai Hare Krishna. Então, eu acho que está tudo bem, que já entrou aqui o Paravioma, né? Que ele é o Pedro Paulo Gomes Marim. Então ele já entrou ali, já deu uma reverência, minhas também, todas as glórias Srila Prabhupada. E é isso aí. Conseguimos, só não conseguimos ir lá no YouTube, né? O YouTube está dizendo que ainda não estamos preparados para fazer transmissões ao vivo, né? Então, depois aí vocês ajeitam que das próximas transmissões a gente vai conseguir fazer pelo Facebook e pelo YouTube, né? Mas hoje a gente vai só pelo
Facebook, ok? Então, vamos ler o verso 16, né? Vamos cantar aquele mantra que se canta quando se lê as escrituras sagradas, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, lendo o Sri Chaitanya Charitamrita, capítulo 9, a árvore do serviço devocional, verso 16. Vamos ler aqui primeiro o Bengali clássico e depois a tradução. Madhyamula Paramananda Puri Mahadira Astadike Astamula Vriksha Kaila Stira. Tradução. Com o sóbrio e grave Paramananda Puri, como a raiz central e as outras 8 raízes nas 8 direções, a árvore de Sri Chaitanya Mahaprabhu ergueu-se firmemente. Então aqui, Prabhupada não escreveu o significado, né? Mas a gente pode falar um pouquinho aqui sobre esse mantra, né? Que é alguma inspiração que a gente tem aqui na cabeça, né? Primeiramente, a palavra que me chama a atenção aqui é a palavra Mahadira. Então, no Bhagavad Gita, Krishna nos aconselha a ser um tira. Um tira. O que é um tira? Tira é a pessoa sóbria, né? É a pessoa que não se perturba, né? Aquela pessoa que não se abala com o subir e descer das ondas materiais, né? Aquela pessoa que está no nirvana, que transcende o vana, ou seja, as ondas da natureza material, né? Então é muito fácil a gente se perturbar, né? Falta de dinheiro, falta de amizade, solidão, né? Tem tanta coisa no mundo que a gente se perturba, né? Calor, frio, né? Como Krishna fala no Bhagavad Gita, Sitosna Sukha Dukkha, né? Felicidade e sofrimento, né? Fala também do aparecimento das estações, Matras Passas Tukanteá, Sitosna Sukha Dukkha, Agama Payonitiás, Tanstiti Swadiraha. Então fala desses intempéries que a gente enfrenta de verão, primavera, né? Outono, uma série de estações que o tempo nos oferece e a gente se perturba com elas. Fora as coisas dos relacionamentos pessoais, né? Mas os relacionamentos pessoais e tudo mais também são inverno, verão e primavera, certo? Porque às vezes a gente tem relacionamentos que são primavera, né? Mas às vezes tem relacionamentos que são verão, né? São verão, né? A nossa mente também se encontra no inverno, no verão e na primavera, né? Às vezes a mente está de boa, mas às vezes a mente está transformada, transtornada. O cara chega até a se suicidar, né? Aí tem gente aí que chega a se suicidar, né? Principalmente aquele pessoal que gosta de cheirar alguma coisa, tomar algum chá, né? Esse pessoal tem uma tendência a suicídio, né? É uma coisa natural que a pessoa que agita demais a mente tende a mente entrar em colapso. Aí quando a mente entra em colapso, aí a pessoa quer tirar a própria vida, né? Que é uma loucura, é uma das maiores loucuras, né? Tirar a vida, destruir o corpo que Krishna te deu. Krishna te deu uma oportunidade aí maravilhosa
de você desenvolver o seu serviço devocional, mas aí você toma umas e outras, né? E aí fica numa situação que a mente está tão agitada, e quanto mais agitada a mente, mais frustrada a pessoa fica, e a pessoa perde todo o sentido da vida e termina se suicidando. Mas aqui, a palavra aqui é Mahadirá. Ele não é aquele Dira do Bhagavad Gita, não. O Krishna diz assim, só Dira, você se torna um Dira, né? A pessoa tem que se tornar um Dira, uma pessoa autocontrolada, que não se abala com esses intempéries, essas perturbações do dia a dia, né? Mas aqui, Paramananda Puri, que é a raiz principal da árvore do seu Chaitanya, né? Esse grande devoto, o Mahabhagavata, ele é descrito aqui como Mahadira. Mahadira. A palavra Maha, de Mahaprasada, né? A grande, é grande, né? Então Mahadira, também de Mahabaho, braços poderosos. Então Mahadira é aquele devoto assim, que é super, esse não se abala de jeito nenhum, né? Se abala não. Esse aí não tem falha, é o devoto sem falha, é o devoto impecável, né? Porque a gente pode até não se abalar, né? De vez em quando a gente... Aí Krishna fala que se você comete algum pecado, mas se você está ocupado no serviço devocional, deve ser considerado um santo, né? Então, é o nosso caso, né? A gente comete um bocado de pecado, mas como a gente está ocupado no serviço devocional, esses pecados acidentais que a gente comete, esses deslizes, esses erros que a gente comete, então esses aí, esses erros, Krishna fala que não considera. Ele não considera, e ele deve ser considerado um santo, né? Deve ser considerado um santo, ok? Então, mas esse devoto aqui, Paramananda Puri, ele é Mahadira. Então tem aqueles devotos, ele é a raiz da árvore do serviço devocional. Então, esse devoto, ele esse nunca desliza, não. Esse aí não mata nem um mosquito, né? Esse aí não desliza em nada. O devoto completamente autocontrolado. Então, tem alguns comentários aqui, eu vou ler um comentário aqui. Modo paixão ingrinoscia tira própria vida e é a maior loucura, perde única chance, volve amor puro por Deus, Krishna, só forma humana, gente pode, volve amor puro. Eu não entendi, só em parte aqui, não sei se é português, se é espanhol, mas não consegui entender aqui o que está escrito não, tá? Mas mais ou menos ela está falando sobre a Adilila Devidasi, ela está falando sobre isso da pessoa que se intoxica, né? Toma aquele chazinho, né? Já vi alguns devotos aí, ou tentaram se suicidar, ou se suicidaram, e eu sei que eles tomavam chazinho, viu? Tomavam chazinho aí, e esse chazinho está mexendo com a cabeça da pessoa. Então tem que ter cuidado com isso, para a gente não entrar na paranoia material e terminar se suicidando, né? Então bora lá. Entrou Haridashna, Hare Krishna Prabhu, esse devoto é demais. Vamos ler aqui o verso 17. Então Paramananda Puri é a raiz principal. Vamos lá. Iskandera Upare Bahu Shaka Upai Jila Upari Saka Ashankya Haila. Então a tradução é:
Do tronco cresceram 8 galhos, e assim e acima deles inúmeros outros. Então, também não tem um significado escrito aqui, ok? Não tem. Mas a gente pode falar alguma coisa, né? Porque, observando que da raiz, no verso anterior, da raiz nasceram 8 galhos nas 8 direções, no verso anterior. Então, se as raízes crescem numa direção só, a árvore fica pensa, ela tende a ficar, pender para um lado, ela vai tender a se inclinar para um lado, ou para frente, ou para trás, né? Ok? Então, assim, é preciso que as raízes cresçam nas 8 direções para a árvore ficar firme, Então, assim mesmo, assim, na consciência de Krishna, se tenha um sannyasi que prega muito e faz muitos devotos e tem muitos projetos, né? É bom, certo? Mas também é preciso que os outros devotos também façam os seus projetos se desenvolverem, porque senão a árvore vai ficar torta, a árvore do serviço devocional vai ficar torta. E aqui está descrevendo que essa árvore, ela cresce simetricamente. As raízes, elas se espalham nas 8 direções, e os galhos lá em cima, que aqui está falando dos galhos desse verso, elas também se espalham nas 8 direções, para a árvore não ficar torta. Então, no nosso movimento para a consciência de Krishna, ou no movimento de Sankta, do Sr. Chaitanya, é preciso que todos que estão participando desse movimento cresçam harmonicamente, ou seja, cresçam juntos, equilibrem a árvore. Porque uma árvore que, se a árvore crescer, qualquer árvore que crescer mais para um lado do que para o outro, vem um vento forte, vai derrubar essa árvore. Mas a árvore que está firme, porque todas as raízes cresceram nas 8 direções, e os galhos também cresceram nas 8 direções, aí ela fica firme, né? Aí ela fica firme, pode ventar, ela não cai não. Ela vai passar lá 10 mil anos, essa árvore aí do serviço devocional do Sr. Chaitanya, ela vai passar 10 mil anos, 10 mil anos. Então, para isso, ela tem que estar com as raízes em todas as direções, crescendo. Todos os devotos que têm seus programas, que fazem parte dos galhos dessa árvore, né, que são raízes dessa árvore, eles têm que crescer juntos, né? Tem que crescer juntos. Crescer sem um crescer muito e o outro não crescer, e o outro crescer pouco, é problema. Aqui a gente tem que cuidar um do outro. Porque a gente está na mesma árvore. Se alguém não crescer muito, a gente crescer muito e outros não crescer muito, isso não é bom para a gente não, porque a nossa árvore pode cair, porque aquela que não cresceu vai desequilibrar a árvore. A árvore do serviço devocional, ou uma árvore comum, ela tem que crescer harmonicamente para ficar firme. Se crescer só de um lado, não fica firme. Vem um vento forte, vai derrubar. Ok? Então aqui é um significado aí que tem desse verso aqui, não está escrito, né? Mas no verso, Prabhupada também, quando Prabhupada não esquece esse significado, não tem problema não. Porque a própria tradução de Prabhupada, já tem significado. Já está com significado aqui. A tradução de Prabhupada não é literal. A tradução de Prabhupada já está com significado. Significado maravilhoso. Já está aí com significado maravilhoso. Então, vamos lá. Lendo o verso 18 agora. Visha Shakakari Eka Mandala Maha Shakachaila Brahmananda Shakala. Assim,
os galhos da árvore de Chaitanya formaram um grupo ou sociedade com grandes galhos cobrindo todo o universo. Então é isso aí, olha aí. Prabhupada já deu, já ele escreveu aqui a tradução, mas já está com significado, né? Quando uma árvore cresce, né, o que é que ela forma, né? O que é que a árvore forma? Forma uma copa, aquele conjunto. Essa é a nossa sociedade Vaishnava. Forma uma copa, né? Uma copa. E aquela copa, ela vai dar sombra para quem ficar embaixo dela. Você pode até não fazer parte da árvore, mas você se beneficia dela por estar embaixo dela. E vai se beneficiar porque ela vai te proteger dos raios abrasantes, do gozo dos sentidos, das misérias materiais. Então, qualquer um que vá para debaixo dessa árvore do serviço devocional, ele vai ter a grande misericórdia de não sofrer mais. Uma vez que você está, se você se abrigou na árvore do serviço devocional, seus sofrimentos acabaram. Você não precisa mais sofrer. Você vai viver uma vida de Vaikunta. Você vai viver uma vida sem ansiedade. Sem ansiedade. Onde todos os momentos de sua vida vão ser vivenciados com o cantado Mahamantra Hare Krishna, com praçada, com associação de Vaishnavas, associação de Vaishnavas que vão sempre lhe lembrar de Krishna, porque a associação de Vaishnava é para isso, para lhe lembrar de Krishna, lembrar da meta da sua vida, que você não pode desperdiçar a sua vida nem um momento. Você tem que aproveitar ao máximo a sua capacidade de viver para satisfazer a Krishna. Então, esse aí é o objetivo da nossa vida, o objetivo de nossa existência. A existência é um problema sério. A gente tem que existir. Então, a nossa existência, ela depende da qualidade da nossa vida. Porque se a qualidade da nossa existência, nossa vida é baixa, nossa existência é quase nula. Praticamente a gente não está existindo. A gente só está perdendo tempo, só está passando tempo, sem nenhum proveito. Então, a árvore do serviço devocional, aqui descrita, né, ela tem essa copa, e essa copa, ela tem a capacidade de cobrir o mundo inteiro. Olha só, as árvores, os galhos, subgalhos, que vão crescendo harmonicamente, eles vão se espalhando e tomando uma área tão grande, que essa área vai cobrir o mundo inteiro. Vai chegar um momento que todo mundo vai estar no abrigo de Chaitanya Mahaprabhu, no abrigo da árvore do serviço devocional. Porque essa árvore, o tronco da árvore é Chaitanya Mahaprabhu, mas Chaitanya Mahaprabhu também é a própria árvore. Ele também é a própria árvore. Então aí você vê, assim, que verso, né? Que verso poético, que verso tão rico, né? Tão rico. Aqui o Chaitanya Charitamrita é tão rico, só néctar, né? Vamos ler mais um verso aqui. Ekaika Shakete Upashaka Shata Sata Jata Upadila Shakake
Ganibecatá. De cada galho crescem muitas centelhas de galhos secundários. Ninguém pode contar quantos galhos cresceram dessa maneira. Aqui também, Prabhupada está indiretamente, né, no verso, né, que é a tradução de Prabhupada, está indiretamente dizendo que o mundo, a quantidade de devotos que vão abrigar, porque esses devotos que fazem parte dos galhos, eles são os mestres espirituais do mundo inteiro, porque tem a árvore e as pessoas que se abrigam na árvore estão sendo abrigadas por esses galhos. Eles são os devotos que estão salvando o mundo, porque eles estão crescendo e fornecendo sombra, fornecendo frutos, fornecendo flores. Então eles estão cobrindo o mundo, estão dando para o mundo a oportunidade de serviço devocional, a oportunidade de amor por Deus, né? A oportunidade de conhecer Krishna. Para as outras pessoas que são ignorantes, esses galhos vão crescendo e eles são inumeráveis. Então por isso que não dá nem para contar quantos mestres espirituais, quantos devotos pregadores, devotos que estão aí assumindo a missão de Chaitanya Mahaprabhu, de salvar o mundo inteiro. Não dá para contar. São inumeráveis. Cada um de vocês é um galho que está na missão. Cada um de nós, né, é um galho que está na missão de Chaitanya Mahaprabhu, de dar essa sombra do amor a Deus para as pessoas. Porque nesse caso, os galhos, eles estão dando frutos, flores e sombra, abrigando as pessoas, alimentando as pessoas com consciência pura, com amor a Deus. Esse alimento não é para a barriga, não. Esse alimento é para a alma, para o coração, é para a alma. Os devotos dão alimento para a alma. Mesmo praçada. Praçada não é uma comida para matar a fome das pessoas, não é não. Fome não se mata, você apenas alivia, daqui a pouco a pessoa está com fome de novo. A praçada é um alimento para despertar a alma. É um alimento espiritual que toca a alma para ela despertar, né? Então, esses galhos inumeráveis são a quantidade de devotos que cada dia aumenta, né? Cada dia aumenta mais. E aí os devotos de antigamente não se perderam, não. Estão por aí, estão meio esquecidos, mas vai retornar. Ontem eu estava na praça. Eu estava na praça de Casa Forte, com uma banquinha de livros, né? Banquinha de livros, que é o meu Sankirtana. Eu trabalho, sou professor na escola pública estadual aqui de Recife, Pernambuco. Aí não tenho muito tempo, eu trabalho de 7h30 da manhã até a noite, né? Aí, mas sábado é sagrado. Sábado é o dia de botar banquinha de Prabhupada, lá na praça, e fazer a minha função aqui, né, como galho dessa árvore, fazer a minha função como um pequeno galho. Vou lá e coloco minha banquinha com os livros de Prabhupada. Aí ontem eu encontrei um devoto que era Bhakta junto comigo, há 46 anos atrás, quase meio século. E ele se lembrava de mim, se lembrava de Jagadvititra, se lembrava de Pandaveia, nosso querido Pandaveia, se lembrava dele. E para mim foi muito estático. E aquela pessoa foi lá, Jairamar estava do meu lado, Jairamar vende pão, eu vendo livro. Aí ele comprou pizza, pão, e a gente conversou, né? E peguei o endereço, peguei o telefone dele, ele pegou o meu. 46 anos que ele tinha ido para Sankta, tinha ido para São Paulo, para Nova Gokula, na excursão dos devotos que foram
um Janmashtami em Pindamonhangaba, em Nova Gokula. Depois ele era menor de idade, e aí foi para o exército e se perdeu. Mas é isso aí. É isso aí. São os inumeráveis galhos da árvore. Cada um desses é um galho, está abrigando essas pessoas. Elas não se perdem, não. Elas entraram em contato com o serviço devocional. Elas fizeram sancta. Elas serviram a Prabhupada. Só é uma questão da gente voltar a ter contato com eles. Aí eles vão recobrar a consciência de Cristo. A gente tem que dar essa oportunidade. Porque agora eles não têm mais 18 anos, não. Agora eles já estão na minha idade, 65, já sou idoso, já tenho carteirinha de idoso, entro pela frente dos ônibus, não pago passagem. Eu já sou idoso. E aquelas pessoas também, elas não têm muita chance. Agora, eu aqui em Recife, eu sempre falo uma brincadeira, que eu vou construir um asilo para esses devotos, para eles abandonarem o corpo na associação de devotos e assim alcançarem assim uma consciência melhor, né? Os devotos poderem abandonar o corpo juntos e alcançar uma consciência melhor, perto do templo, né? Aí o nome do asilo vai ser A Última Chance. É a última chance. Então, é isso. Claro que não é a última chance. Krishna, na próxima vida, mesmo que a pessoa não consiga êxito, volta aqui e nasce em famílias aristocráticas, na família de yogis, Vaishnavas, né? Para recomeçar o serviço devocional. Mas nessa vida é a última chance. Nessa vida vai ser a última chance. Então é isso aqui, fala disso aqui, que os galhos secundários dessa árvore vão se espalhando e tomando o mundo inteiro, né? Agora vamos ler o verso... Vamos ler o verso 20 agora. Mukya Sakaganera Nama Aganana Ageta Kariba Shuna Vrikshera Varnana. Verso 20. Tentarei descrever os principais entre os inúmeros galhos. Por favor, ouvi a descrição da árvore de Chaitanya. Então, aqui, Krishnadasa Kaviraj Goswami, ele vai descrever os principais, né? Aqueles devotos bem proeminentes, mas tem muitos. E, inclusive, o Chaitanya Charitamrita vai ser continuado. Vai entrar ainda o Chaitanya Charitamrita na Lila de Prabhupada, que vai descrever como Prabhupada, o galho de Prabhupada, influenciou tanto essa árvore, né? Como Prabhupada trouxe para o Ocidente a consciência de Krishna, que formou uma gama de devotos aqui, que são seguidores estritos de Prabhupada e conseguiram fazer assim coisas maravilhosas para Prabhupada. Conseguiram fazer coisas maravilhosas para Prabhupada. E vai descrever tudo isso, como essas coisas foram feitas. E vai aparecer a história. Talvez apareça a história de vocês também, que a participação que vocês fizeram, porque tudo isso é histórico, né? Tudo isso é histórico, né? Quem instalou a deidade do Rio de Janeiro, né? A deidade de Goranitai, quem era o pujari dessa deidade, quem era o primeiro pujari da deidade, depois quem substituiu ele, né? Quando foi instalada a deidade de Jagannatha no Rio de Janeiro, quando Jagannatha veio para o Rio de Janeiro para dar uma olhadinha na praia de Copacabana, né? Porque, na verdade, quando a gente vai no templo, não é para a gente ver a deidade, é para a deidade ver a gente. Então, quando Jagannatha foi para o Rio de Janeiro, não foi para o Rio de Janeiro ver Jagannatha, foi para Jagannatha ver o Rio de Janeiro. Ele queria ver lá os carioca, né? Então, isso tudo, história. Quando a deidade do Jagannatha foi instalada, quando adquirir a sede própria, e Vrajabhumi, Krishna Balarama, tantas coisas são históricas.
Isso tudo vai aparecer no Chaitanya Charitamrita. São muitas histórias que vão aparecer e vão abrilhantar esse maravilhosa consciência de Krishna, né? Maravilhosa consciência de Krishna. Não tem um maravilhoso Krishna? Essa é a maravilhosa consciência de Krishna. Então, é isso aí. E aqui está falando sobre isso, que ele vai descrever agora os principais, mas os secundários ainda podem aparecer. Os secundários do secundário. Servo do 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 servo. Você mesmo, ou eu. Eu sou lá o último. Do servo, 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 servo. Eu sou o servo do servo, servo. Então vai aparecer lá. Tá? Vamos todos aparecer. Estamos fazendo história. Estamos fazendo história. A consciência de Krishna no Ocidente ainda não chegou a 100 anos. Então é uma história muito recente. Que nós estamos fazendo essa história aí. E vamos lá, vamos cantando Hare Krishna para sair dessa história aí como os grandes Virya, os grandes heróis que serviram a Prabhupada tão assim austeramente, né? Porque no começo é mais austero, né? Depois fica mais fácil, né? Mas o começo agora ainda é muito austero, a consciência de Krishna, né? Porque existe muitas dificuldades, muitos preconceitos, né? Então é austero. Mas depois vai ficar melhor. Aí vão sentir aqui o prazer de participar dessa história maravilhosa da consciência de Krishna. Então vamos lá. Aí ele começa a descrever agora com o verso 21. Vrikshera upare shakahaila dui skandha ekadwaita nama aranityananda. Tá falando de Nityananda. Vamos ler aqui a tradução. No topo da árvore, lá em cima, o tronco se ramifica em dois. Então as árvores geralmente, elas têm árvore que é assim, né? Tipo pinheiro, né? É um tronco só. Mas tem árvores que, como mangueira, as mangueiras elas se bifurcam assim. Então, era um só. Aí depois, lá em cima, virou 2. Um tronco foi denominado Adwaita e o outro Nityananda. Então, o seu Chaitanya, que é o tronco principal, ele se bifurca em 2. Adwaita e Nityananda. Né? Adwaita e Nityananda. Que tem estilos de pregação diferentes, né? Mas que todos pregam intensamente e têm imensa compaixão pelas almas caídas. Né? Então vamos continuar aqui. Todos dois são Balarama, Adwaita, e Sadashiva ou Mahavishnu, Balarama, Nityananda, e Sadashiva ou Mahavishnu é Adwaita. Lendo agora o verso 23. Badashaka upasaka tara upashaka jata upadila tarake karibeleka. Verso 23. Esses galhos e galhos secundários e os galhos destes tornaram-se tão numerosos que na árvore ninguém pode descrevê-los. Então, esses dois aí, né? Nityananda e Adwaita, dentro da árvore, é muito difícil de descrevê-los, porque eles são ilimitados, né? Eles são o próprio Mahavishnu e Balarama, a expansão plenária de Krishna, a primeira expansão de Krishna, né? Plenária é Balarama. Então vamos ler agora o verso 24.
Ok, verso 24. Shishya pashi, shishya prashishya, ara upashishya gama, jagat vyapila tara mahika ganama. Então, aqui o verso 24 diz: assim, os discípulos e os devotos dos discípulos e seus admiradores espalharam-se pelo mundo inteiro, sendo impossível enumerá-los a todos. É impossível. Os discípulos de Adwaita e Nityananda, é impossível enumerá-los, né? Aqui também se descreve que Chaitanya Mahaprabhu plantou a árvore, né, em Navaduipa. Né? Ele plantou a árvore em Navaduipa. Depois, essa árvore foi transplantada para Jagannatha Puri e para Vrindavana. Então, em Navaduipa ficou Adwaita e Nityananda. Em Jagannatha Puri, o próprio Sr. Chaitanya fazia pregação. E em Vrindavana, foi os Goswamis, Rupa, Sanatana Goswami, que foram para Vrindavana e cuidaram da árvore lá, a pregação da árvore. Ok? Agora vamos ler o verso 25. O Dumbara Vriksha Jena Pale Sarva Ange E Mata Bhakti Vriksha Sarvatra Palalage. Então, nesse verso 25, a tradução é: assim como uma grande figueira ostenta frutos por toda a sua copa, da mesma forma, cada parte da árvore do serviço devocional ostentava frutos. Então não é que aqui tá bom, nesse movimento de Sancta aqui tá bom, mas ali não tá bom. Não. Todo lugar é bom. Todo lugar tem fruto. Todo lugar tem néctar. Qualquer parte dessa árvore do serviço devocional tem os frutos do amor a Deus para a pessoa saborear. Então é bom. Vrindavana é bom. Mayapur é bom. Jagannatha Puri também. No Ocidente, os templos também são bons. Todos são bons. Templo do Rio de Janeiro, Templo de Brasília, de São Paulo, de Recife. Todos são bons. Todos têm, onde você for, tem o fruto do amor a Deus, tem a pregação da consciência de Krishna, tem a vontade de salvar todas as almas. Né? Se você não sai a Sancta, não tem problema nenhum. Ontem eu também estava conversando com um amigo nosso, né, de velhas décadas, muitas décadas, 40 anos, 50 anos. Aí ele estava falando que ele é Rosa Cruz, e lá na Rosa Cruz eles fazem uma meditação para pegar a luz, a energia do universo, e aí ele espalha aquela energia boa do universo para todas as criaturas, para melhorar o mundo. Isso é o que os devotos fazem, né? O devoto não sai a Sancta, mas ele vai lá para a sala do templo, pega a sua japinha, e ele manifesta Krishna na sua boca. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Toda vez que ele canta o Mahamantra, ele está manifestando Krishna na sua boca. E esse mantra sai da sua boca e ele se espalha por todo o universo. Essa vibração não se perde. Ela se propaga onde tem ar, né? E também se propaga no vácuo, fora do planeta. Ela sai, porque ela é espiritual. Embora esse mantra pareça um som material, ele é completamente espiritual. E ele vai para fora da sua boca e se espalha por todo o universo. Só de cantar japa,
Só de cantar suas 16 voltas de japa, meu caro devoto, você já está salvando o mundo. Por isso que Prabhupada pede, no mínimo 16 voltas, para salvar o mundo. Se você está cantando, você vai ser salvo, você está cantando Hare Krishna, mas cante no mínimo 16, esse número para ajudar a salvar as outras pessoas, que você está colocando para fora. Esse mantra está trazendo de Vaikunta, não é para fora, você está trazendo de Vaikunta esse mantra. Quando você canta Hare Krishna, você está trazendo o Namavatara para esse planeta. Né? E quanto mais pessoas cantam um mínimo de 16 voltas, aí mais o planeta se purifica. E mais rápido a consciência de Krishna, a consciência da paz, a consciência da boa consciência vai se espalhar pelo mundo. Né? Então, esse é o verso 22, né? 24, aliás, que as pessoas, são inumeráveis esses galhos de pessoas que estão cantando Hare Krishna, que estão trabalhando para salvar o mundo. Né? Agora vamos ler o verso 25, é o último verso. Né? Então o verso 25 diz o seguinte: Udumbara vriksha jena pale sarva ange jai mata bhakti vriksha sarvatra palalage. Assim como uma figueira ostenta frutos por toda a sua copa, da mesma forma cada parte da árvore do serviço devocional ostentava frutos. Então a gente leu isso aí, agora falta ler o significado. Esta árvore do serviço devocional não é deste mundo material. Ela cresce no mundo espiritual, onde não há distinção entre uma parte do corpo e outra. É algo assim como uma cana-de-açúcar, pois qualquer parte que se saboreie dela é sempre doce. A árvore de Bhakti tem um sem fim de galhos, folhas e frutos, mas todos eles destinam-se ao serviço da Suprema Personalidade de Deus. Há 9 diferentes processos de serviço devocional: Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana, Pada, Sevanam, Atana, Vandana, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. Mas todos eles destinam-se apenas ao serviço do Senhor Supremo. Portanto, quer alguém ouça, cante, lembre-se ou adore, suas atividades produzirão o mesmo resultado. Qual desses processos será mais adequado para um devoto em particular? Depende do gosto dele. Então esse é o significado de Prabhupada para esse verso. Né? Então, aqui nesse significado, o que eu achei assim muito importante, que me chamou mais atenção, né, foi que o serviço devocional que um devoto pratica, ele é espiritual, ele é do mundo espiritual, embora a gente esteja aqui no mundo material. Mas esse nosso serviço, ele tem uma raiz no mundo espiritual, certo? O que nós fazemos aqui, cozinhar, distribuir livros, limpar, ele tem uma raiz no mundo espiritual. Então, qualquer serviço que uma pessoa faça, a pessoa pode saborear e desfrutar do néctar do amor a Deus. Então, a pessoa pode entrar em êxtase por limpar as panelas de Krishna, por varrer o templo de Krishna, por fazer uma doação para o templo de Krishna. Aquilo ali pode levar a pessoa a um estado de consciência transcendental, porque esse serviço que se faz para Krishna, esse serviço devocional, na árvore do serviço devocional, que é o próprio Chaitanya Mahaprabhu, ele
tem sua raiz no mundo espiritual. Ele tem a sua raiz lá, nos pés de lótus de Shrimati Radharani, que é a forma personificada do amor a Deus, que é o próprio Chaitanya Mahaprabhu. Então, o devoto, ele serve a Krishna no seu humor. Nityananda servia num humor diferente de Haridasa, diferente até do próprio Sr. Chaitanya. Cada devoto tem seu humor de serviço devocional. E qualquer que seja seu humor, ele vai entrar na plataforma espiritual de amor transcendental. Qualquer que seja. Não importa se seu amor é de servidão, seu amor é conjugal, ou se ele lembra, ou se ele canta, ou se ele dança. Qualquer que seja o tipo de serviço que ele faça, ele tem toda a chance de entrar em êxtase, porque é o humor dele. Ele está no humor, e no mundo espiritual não há uma diferença de qualquer parte da árvore. Não há essa diferença. Todas são plenamente espirituais. Jai, Hare Krishna. Então vamos parar por aqui, cumpri aí a minha missão, li aí os versos. Confesso que eu senti muito prazer a todo momento que estava lendo aqui o Chaitanya Charitamrita, porque é um néctar, é realmente um néctar. E estar aqui com vocês também é um néctar. Então, muito obrigado àqueles que deram o seu like, né? Àqueles que ouviram, participaram. Agora, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou tentar dar uma olhada aqui nos comentários, tá? Ok? Vamos ver aqui. O último foi de Luiz Rocha Goulart. Quase Goura, né? Luiz Rocha Goura. Hare Krishna. E depois dele, aqui é os primeiros. Primeiro foi para Vioma, depois Otávio Daniel, Hare Krishna, a Adilila. Tentei ler o comentário dela, não consegui ler. Ela estava falando ali sobre aquelas coisas que eu estava falando sobre abandonar o corpo, se suicidar, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não estou conseguindo mover aqui direito. Tá, então é isso aí. Não estou conseguindo ver aqui também, mas eu acho que eu já vi todos os comentários aqui da Lilila. Irmão, eu gostei. Asilo Consciência de Krishna, boa ideia. A Lilila fala de um jeito que eu não entendo direito o que ela está falando, eu entendo só parcialmente. Bom dia, Hare Krishna. Pronto. E a Shirley foi a última que comentou aqui. Ela falou, obrigado pela aula, Haribol, Haribol. Então é isso, gente. Muito obrigado, Hare Krishna. Vamos encerrar essa live. Todas as glórias, a Srila Prabhupada, o Jagat Guru, o Guru de todos os devotos. Srila Prabhupada, Ki Jai. Então vamos fechar aqui, concluir.